Gravando, boa tarde. Hoje é dia 8 de junho e nós temos uma grande satisfação de receber hoje o nosso colega, professor da casa, já tem alguns nomes, títulos também, e é com grande prazer que a gente recebe Altair Martins. Eu vou abrir então para Maria Gabriela apresentar então o Altair oficialmente. E nós do Grupo PET, então, temos muita honra em te receber e também falar um pouquinho sobre a tua obra. Tá? Então, Maria Gabriela, por favor. Tá bom, obrigada, Cris. Boa tarde a todos e todas. Como a Cris já me apresentou, meu nome é Maria Gabriela, eu sou estudante de Letras Português na PUC. Em nome do nosso grupo, né, eu também queria agradecer muito a presença do Altair, por aceitar, né, o nosso convite para estar aqui hoje no nosso encontro, conversando sobre literatura e especialmente sobre poesia, né? Para a gente é uma alegria muito grande, Altair, porque além de tu ser professor da casa, né, da letras, da escrita criativa e da pós, tu também é um escritor muito importante da nossa literatura, né, e que publicou, entre outros, o romance A Parede no Escuro, que foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura em 2009, a coletânea de contos Enquanto Água, vencedora do Prêmio Moacir Scliar em 2012, e a publicação mais recente do Altair é o livro de poesia Labirinto com Linha de Pescas, desse ano. É a tua primeira publicação de poesia, né, Altair? E para a gente vai ser uma honra poder conversar um pouco na tarde de hoje, entre outras coisas, sobre esse teu novo livro, né? Fazer também a leitura de alguns poemas também vai ser bem especial para a gente. Nesses tempos tão difíceis que a gente ainda está vivendo, nosso grupo aqui do PET tem discutido bastante poesia, o que para mim pessoalmente é uma alegria, e eu acho que tem sido uma experiência coletiva ótima para todos nós. E nesse contexto, a gente também não poderia deixar de valorizar, né, o lançamento desse teu livro. Então, acho que a gente pode começar com as perguntas. A ideia é a gente fazer perguntas que o grupo preparou. E eu acho que quem começa é a Helena, né, Helena? Isso. Então, uma boa tarde. Nossa primeira pergunta é a seguinte: como iniciou a sua relação com a escrita literária e como a formação em letras contribui para a sua carreira como escritor? Bom, primeiramente, é uma satisfação estar participando do PET. Eu já tive mais de uma participação e sempre adorei, mesmo quando era presencial, né? Era uma outra experiência. Agora a gente está atravessando com muita coragem, altivez, né, esse momento. E agradecer também à nossa universidade, assim, que eu acho que está passando super bem por esse momento. Agradecer aos colegas que estão na coordenação, que tanto têm feito para nos dar o suporte. Acho isso muito importante. Essa relação da escrita tem tudo a ver com a própria poesia, Helena, e grupo. Na verdade, eu fiz várias coisas artísticas, né? Eu acho que eu começo dizendo assim, eu fui atraído por essa coisa de feiticeira que há na arte, numa casa em que não havia artistas, né? Meu pai era um jockey, minha mãe uma operária de uma empresa de lã, então uma casa que não tinha livros, e um primeiro livro, acho que foi que me trouxe para esse mundo, um livro em que eu cito sempre o nome dessa professora, é uma professora viva, grande amiga, professora Eunai, da cidade de Guaíba. Ela presenteou meu irmão mais velho com um livro no aniversário. E como ela era professora, ela abriu e a criançada ficou ao redor e ela leu a história. E eu fiquei fascinado com aquilo. Aquilo me fascinou, tanto que eu abri o livro depois e li através das imagens, né? Fingi que estava lendo. A minha mãe disse que eu aprendi a ler com coisas da casa, né? A mãe tem guardado a primeira coisa que eu li na minha vida, que foi Cuidado Frágil. Era uma caixa de papelão, e ali ela descobriu que eu tinha aprendido a ler antes da escola, assim, talvez por estar toda hora olhando o livro, aquela coisa toda. E a literatura, ela vem dessas bibliotecas públicas onde eu estudei, né? Estudei nas bibliotecas públicas das escolas de Guaíba, colégios estaduais. Depois eu me tornei sócio da biblioteca pública da cidade, a Biblioteca Darcy Zambuja. Lá uma bibliotecária, que eu gosto sempre de citar o nome dessas pessoas tão importantes, né? A bibliotecária Vera, mãe de um dos maiores amigos da minha vida que eu tenho, que não era leitor, então ela adorava que eu fosse na biblioteca pegar livros, né? Mesmo depois como office boy, o meu primeiro trabalho foi
office boy, ia para banco, essas coisas todas, em meio turno, trabalhava em meio turno para 5 lojas, eu fazia um esquema que eu ia depositar os cheques das 5 lojas. Olha só a loucura daquele tempo, né? Um guri com um monte de cheque numa bolsinha, a tiracolo, ia no banco, depositar, na época era trocar os cheques, né? Por causa de hiperinflação, tinha que trocar os cheques. E nesse período eu me apaixonei por poesia. Ontem numa aula até eu estava falando disso, assim, a dificuldade que a gente tinha para ter texto. Vocês têm uma facilidade. Então, às vezes, quando eu encontrava na biblioteca pública um poema sensacional, eu copiava à mão ou, quando tinha dinheiro, tirava a cópia de xerox. Então, eu tenho uma caixinha com vários recortes de poemas dessa gente maravilhosa, né, brasileira, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade. Então, eu ia colecionando, e a vontade sempre foi de escrever poesia, né? Na verdade, eu entrei para letras porque eu achava que eu ia escrever poesia. Depois do ensino médio, eu escrevia poesia, nunca escrevi prosa, sempre foi poesia. A prosa atravessou na minha vida no curso de letras da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando apareceu um concurso de contos da Rádio França Internacional, eu fazia francês na URGS, e a professora divulgou. E aí eu fui atrás do regulamento, não tinha internet, gente, esse negócio assim, é difícil vocês acreditarem, não tinha internet. E eu vi o regulamento, era o Prêmio Guimarães Rosa, e eu resolvi, vou escrever um conto. E aí escrevi um conto com máquina de escrever, né? Detalhe, máquina de escrever eletrônica. Eu escrevi um conto e enviei. E com 19 anos eu ganhei o prêmio da Rádio França. E aí saiu coisa na Zero Hora, né? No Correio do Povo. Meio como rifa, saiu assim, gaúcho ganha prêmio literário. Sabe? Uma coisa assim, aquelas coisas desse tipo. Só que me empolgou aquilo, as pessoas gostaram do conto, e eu achava também bonita a ideia, né? Eu gostava de ler conto, achava bonito. Até hoje eu admiro o conto como gênero, né? E fui indo para prosa, assim. Fui indo para prosa, sempre escrevendo poesia e deixando atirado. E a poesia tem duas razões para esse livro. Uma delas é a pandemia. A poesia me manteve vivo durante esse período, lúcido durante esse período. E a outra, eu posso dizer que são vocês, tá? Porque o professor Paulo Ricardo Kralik perguntou para mim se eu daria teorias da lírica. Eu disse, mas com toda certeza. Eu dei teorias da lírica e dei produção de textos poéticos, com toda certeza. E ali, naquela atividade de lecionar, eu comecei a oxigenar as coisas que eu tinha escrito. Comecei a olhar e disse assim, que falta de vergonha na cara. Dou aula na escrita criativa, não vou publicar meus poemas. Né? Quando eu enviei para 2 editores, porque o meu editor principal, ele falou, durante a pandemia, não vou publicar poesia. Daí eu disse, tá, tô liberado, então. Daí eu enviei para 2 editores, o primeiro já respondeu, não, eu vou... A Diadorinha é uma editora, né, Flávio William, que publica sobretudo poesia. Então surgiu assim, a poesia, na verdade, ela não se atravessou na minha vida, as outras coisas se atravessaram, né, no meio do caminho. E eu estou muito feliz de poder participar de uma live sobre poesia, sabe? Uma live sobre a minha escrita de poesia. Agora, a gente quer passar para uma outra pergunta, na verdade, relacionada ao teu livro, a tua obra Terra Avulsa. É uma obra diferente, assim, que a gente observa que tem outros tipos de signos, tem texto, tem poesia também, né? E tem fotos. Então, qual foi a tua inspiração para fazer essa proposta diferente, trazer essa proposta diferente no Terra Avulsa? Bom, estão rastreando o labirinto, assim, porque o Terra Avulsa, quando eu lancei meu primeiro romance, A Parede no Escuro, eu fiz o mestrado, não havia escrita criativa, essa área ainda. Então, eu fiz o mestrado na literatura brasileira da URGS, que permitia produzir, assim como se fazia na PUC, o pessoal fazia em teoria da literatura. Produzia escrita criativa, mas através da teoria da literatura. E A Parede no Escuro teve um impacto enorme, assim, foi um livro que eu acho que é o meu livro mais conhecido, por causa do Prêmio São Paulo, e a editora Record, na época, estava toda aberta, assim, para que eu quisesse produzir. Eu tinha já um livro de contos na manga, que era o Enquanto Água, ele seria meu doutorado, no fim eu lancei o livro antes, e o Terra Avulsa foi um projeto de doutorado. O Terra Avulsa é o livro que eu defendo no meu doutorado, como se fosse escrita criativa, tá, gente? Como se fosse hoje um doutorado da PUC, escrita criativa. O título acabou sendo Literatura Brasileira. E eu aproveitei para discutir questões da literatura contemporânea, e uma delas é essa questão
dos livros híbridos, né? Essa questão dos livros com múltiplas textualidades. E o Terra Avulsa, eu acho que foi a primeira vez que eu tive coragem de colocar poesia. E foi muito curioso o processo, assim. Quando o Bakhtin, vamos lá falar de teoria, diz que a poesia é monológica, a gente nega depois de Fernando Pessoa, a gente diz assim, mas existe uma coisa da poesia que eu acho que a crônica tem mais forte ainda. Quando vocês leem uma crônica, vocês têm a impressão de que vocês estão lendo o cronista, a cronista. Quando vocês leem um conto, vocês têm a certeza absoluta que estão lendo um artefato literário e que o autor parece distante. A poesia, por vezes, ela tem esse poder, né, de se ligar ao autor. Parece que a gente, ao publicar poesia, eu nunca publiquei crônica, parece que a pessoa tira a roupa. A pessoa está ali, exposta. E talvez seja isso, assim, que eu tinha um certo receio de publicar poesia. No Terra Avulsa, eu crio um narrador, o Pedro Vicente. Tem uma grande amiga, professora do Rosário, que diz que esse livro antecipou muita coisa, né? Que ele se revolta com os rumos que o país está tomando e se tranca no apartamento em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, um apartamento de 55 metros quadrados, e funda um país. Ele só não quer mais sair daqui. E quem sustenta o país dele é a editora com que ele trabalha. Ele está traduzindo a poesia do Javier Lucerna, um poeta nicaragüense. E ali me permitiu, ao traduzir os poemas, o Pedro Vicente rever a vida dele, né? E ele começa a escrever poesia. E foi sensacional, porque as poesias não dizem respeito a mim. Ele tem uma mãe que ele considera a mais feia do mundo. Ele tem umas questões de Guaíba, as questões da formação dele. Tem uma semelhança, que ele se formou em bacharelado em espanhol na URGS, ele é tradutor de espanhol, né? Eu fiz o bacharelado em francês, para ter um certo grau de certeza das coisas que eu estou fazendo, né? E eu comecei a escrever poemas como Pedro Vicente ali. E também escrevi como Javier Lucerna, né? O poeta nicaragüense, porque esse poeta não existe, eu inventei o Javier Lucerna. Eu viajei para Nicarágua para inventar o Javier Lucerna, né? Eu fiquei 22 dias na Nicarágua, na cidade que eu, no mapa, apontei com o dedo e disse aqui que ele nasceu. Aliás, foi sensacional, porque a cidade adorou a ideia, foi muito incrível essa aventura. E aí eu escrevi aqueles poemas. O Diego Grando, nosso colega da pós, eu estava num sarau elétrico e o Diego estava participando e ele desceu e disse assim, cara, eu li Terra Avulsa, eu queria dizer uma coisa, os poemas são maravilhosos. Foi a primeira pessoa que falou dos poemas. Eu tive amigos que não leram os poemas, porque tem prosa e no meio tem os poemas. E o recurso que eu usei é meio Pequeno Príncipe, né? Meu primeiro desenho foi esse aqui. Ele disse, eu escrevi um poema assim. Os poemas aparecem no meio. Eu tenho amigos, escritores, que dizem, cara, eu pulei os poemas. Uma coisa que eu não entendo, eu não sou leitor de poesia. Não. Eu leio o que tiver, né, gente? Quem gosta de literatura pode se dar melhor com um ou outro, mas não é pular os poemas do livro, assim. Então veio um pouco disso, da imagem. Eu percebi também que eu trabalho com imagem escrita há muito tempo. Quem me fez perceber isso foi a professora Maria Eunice, quando eu consultei para saber que projeto de pesquisa eu faço, e ela faz o que tu mais faz. E ela disse, tu adora trabalhar com imagem escrita? Eu disse, nossa, como é que eu não tinha me tocado? Que eu estou um tempão trabalhando com imagem escrita, imagem escrita, imagem escrita. Então, o Terra Avulsa, para mim, foi, eu acho que, o sinal ali de que estava na hora de mostrar esses poemas, e demorou ainda, né? Depois do Terra Avulsa, eu ainda publiquei, deixa eu pensar aqui, ainda publiquei 2 peças de teatro, mais um romance, quer dizer, ele ficou ainda, né, de molho esse Labirinto com Linha de Pesca, ele ficou de molho, e eu acho que o start foi 2020 mesmo, durante a pandemia. Eu gosto muito de Terra Avulsa, viu? É um livro que, eu costumo dizer, Terra Avulsa é o livro que não foi lido. É o livro que não foi lido, assim, eu costumo dizer, é um livro que não aconteceu. Eu acho que é o livro que empatou minha vida na Editora Record, sabe? Acho que foi um fracasso comercial, assim. É um livro que não aconteceu, mas eu acho que foi um livro que eu trabalhei tanto, assim. Nossa, como eu trabalhei nesse livro. Como eu tinha expectativa dele também, por tudo que eu estudei, né, para escrever esse livro. Em todos os sentidos, estudar fotografia para poder tirar as fotos. Foi uma série de trabalhos, assim. Agora acho que é a Boa tarde, Duda. Então, a Labirinto com Linha de Pesca é a sua primeira publicação de poesia, né? E o livro ele foi todo escrito
durante a pandemia do Covid-19 e também como foi o processo criativo de escrita poética nesse contexto. Ele não foi, eu começo assim, ele não foi escrito durante a pandemia, mas ele só nasceu por causa da pandemia. Tem duas coisas, acho que deram o sinal, assim, vamos publicar esses poemas. Uma das coisas foi a exposição de 2019, a exposição O que Vemos, o que Nos Fala. Eu fui convidado para fazer a curadoria de uma exposição na Pinacoteca Rubem Berta, um convite sensacional, né? Era um convite que a escrita criativa pudesse fazer uma curadoria. Então, eu pude escolher 20 obras do acervo para uma exposição, e a minha curadoria seria escrita. E veio direto poesia, não veio prosa, assim. Eu podia fazer um texto técnico, eu escolheria o que eu quisesse fazer. Uma narrativa que percorresse as obras, era de livre escolha. Só que eu fiz as várias visitas e os quadros me pediam, alguns falavam, me escreve, me escreve. Então, ali foram produzidos 20 poemas, num momento, e num curto período, assim. E a gente é o primeiro editor sempre, né? A gente sabe, assim, quando tem algo que passa pelo editor 1, que é a gente mesmo, tipo, isso aqui tá bom. Eu escrevi durante de novembro até fevereiro, que era a exposição. Eu recebi o catálogo de todas as obras também, então eu podia olhar de novo, né? Eu olhei ao vivo e podia depois olhar de novo as obras. Olhar. E os poemas vieram. E eu gostei tanto daqueles poemas, assim. Eu fiz o convite para o pessoal da História da Arte, né? Essa segunda graduação que eu faço. E alguns professores ficaram fascinados com a escrita. Eu disse, olha, estou num caminho legal aqui. Eu levei o pessoal da PUC também, né? Na abertura. Foi muito interessante. Eu me senti muito honrado de poder escolher aquelas obras. E ali eu percebi, pô, tem poemas que eu estou gostando demais. Foram alguns que eu escolhi, se eu não me engano, 5 ou 6 daqueles 20 eu botei no começo do Labirinto. São aqueles que eu achava que não dependiam da imagem. É o que eu estou estudando agora no meu grupo de estudos, né? Há textos que parece que casam, ficam imbricados de tal maneira que a imagem tem que estar junto. Outros só parasitam a imagem, né? Fazem apenas alusão à imagem, e outros dialogam, assim. Então eu escolhi aqueles que conseguem funcionar sozinhos, embora os títulos tenham referência depois ali de onde saíram, né? Esse foi uma das primeiras coisas. Flávio Kravitz, Paulo Kralik, olha, para nome parecido, né? Paulo Kralik, Flávio Kravitz. O Flávio Kravitz, que é o diretor da Pinacoteca, ele disse, quem sabe faz um livro com os 20, a gente cede o direito da imagem. Eu tinha pensado nisso, um livro com os 20 poemas e as 20 imagens. E aquilo passou, foi ficando. O ano passado, quando veio a pandemia, em maio, eu troco constantemente mensagem com um grande amigo de Guaíba, que é diretor de um colégio estadual, fotógrafo, ele é um professor de filosofia, fotógrafo, e ele é dono hoje do jornal onde eu fazia charge quando era gurizinho. Eu fui chargista num jornal em Guaíba, fazia aquele desenho humorístico. É o meu primeiro salário, eu ganhava o patrocínio que tinha em cima da charge. E o Valmir falou, tu sabe, tem espaço para ti, vamos escrever crônica. Eu, falando alguma coisa lá de uma choradeira, alguma coisa estava falando com ele, daquele momento, ele, vamos escrever crônica. E eu falei para ele, para escrever crônica eu vou demorar 15 dias para te entregar uma crônica. E eu acho que eu demoraria 15 dias para entregar uma crônica. Então eu não sou cronista. Ele fazia assim, vou te mandar uma foto e tu escreve o que tu quiser. E ele é um fotógrafo bárbaro. Ele mandou uma foto e eu escrevi um poema. E ele publicou no jornal. Ele, vamos fazer uma coluna. E a gente escolheu um nome, A Sombra Escrita da Imagem. E é sempre assim, uma foto e o que ela suscita enquanto poesia. Quando eu comecei a escrever aqueles primeiros, tem 2 poemas só dessa produção que estão aqui. Foi aí que eu disse assim, eu tenho que publicar. Aí eu reuni o conjunto do Labirinto, revi os poemas mais antigos, tem uns poemas mais antigos aqui, eu não quis datar, tem uma trajetória longa de poemas. Percebi, acho que vem essa pergunta depois, linhas temáticas para divisão, né? E assim nasceu o Labirinto, com título que veio surgindo, assim, só que é um labirinto com linhas transparentes, por onde é que eu vou, onde é que eu saio, né? Então, hoje, dessa produção com o meu amigo Valmir, a gente já tem 55 poemas novos, eu tenho um livro novo que eu jamais imaginaria, assim, né? Já está até organizando ele, assim, todo organizadinho.
Já estou com um livro, já enviei para editores, dizendo, ó, para se planejar para 2022, eu já estou mandando agora. Para a gente começar a pensar com calma, né? Um livro para 2022. Mais poesia vindo aí, então. Agora a gente queria fazer um momento de leitura, né? Dos poemas. Recorda os poemas que vocês querem, vamos ver. O primeiro O seria... primeiro é o chão. Os chãos. Esse é um dos poemas mais antigos. Bem curioso como esse poema... Vocês têm a página dele, não lembro? Ele está lá naquela parte das coisas. Já vejo aqui. Ele Tá tá na lá. tela ali também. Aí, então tá. Perfeito. Esse é, só para falar, então, um dos poemas mais antigos. A Gleisa falou, né, do Terra Avulsa. Eu acho que ele é anterior ao Terra Avulsa. Eu acho que ele tem um pouco do start do que seria o Terra Avulsa. Terra Avulsa tem poemas sobre coisas, né? Sobre objetos. Eu acho que ele tem um pouco daquele espírito. Vamos lá. Os chãos. Nada sei da natureza bela, porque prefiro a natureza pura. No puro não há vírgulas, chão apenas. Nada sei dos segredos do solo, senão o silêncio. Não entendo o que são os chãos, porque entendo o que são no que piso. Quando encontro com o chão, fico mudo e assim conversamos e fechamos negócio. Os chãos sempre dizem o que quero, se falo mole com seus soalhos de barro, não atinjo suas vaidades. E quando parto, no couro crime do sapato, metade me calço, metade me aparto. Esse é um dos mais antigos, acho que não mudou nada assim desde lá do começo dele, desse rastro que ele carrega. Então eu tenho uma pergunta sobre esse poema específico. Qual que relação é essa do chão com a fala? Por que que o chão é mudo, mas também ele fala o que quer? Acho que tem essa coisa telúrica, né? De que eu costumo fazer isso, assim, eu costumo em alguns lugares ficar em silêncio sentindo o que é. Eu tenho uma relação com água também muito forte, assim, com o rio. Aliás, com o rio é um negócio que eu não sei explicar. Tem uma aluna da escrita criativa que conhece bastante religiões afro-brasileiras e ela estava me dizendo qual é o orixá, que não era Iemanjá, Iemanjá do mar, eu não conhecia. É uma entidade de rio. E ela disse, vai ver se tu não tem essa relação. Todo rio que eu encontro, preciso tocar na água. Eu recordo do Rio da Prata, que eu conheci por causa do livro Os Donos do Inverno. Eu me lembro de pegar água, assim, molhar o rosto, e preciso tocar nesse rio. E o chão também, uma ligação telúrica, talvez seja, né? Como dizem, eu sou da terra, eu sei disso. Eu não sou de fogo, eu não sou da água. Tem uma atração pela água, um medo e um respeito, mas eu fico distante dela, assim. Tocar com a mão é uma coisa. E o chão, para mim, a terra, é algo que me traz essa sensação viva, né? Então, quando diz ali, nada sei da natureza bela, porque prefiro a natureza pura, né? O chão é isso. A gente pode encontrar o chão bonito, mas o chão é onde a gente pisa, né? Ainda mais com esse planeta que tem esse nome de Terra. Esse nome de Terra, né? Eu acho tão incrível essa ideia. E aí essa ideia de não tem senão no puro, né? No que é puro, não tem senão. É chão, tu pisa e aquilo te basta. Os físicos até falam, né, que há uma relação de fio terra mesmo, assim, de descarga, né? A ideia de que pisar na grama, pisar na terra, pessoas que trabalham com horta diz que sentem isso, assim. E aí nada sei dos segredos do solo, senão o silêncio, porque ele não fala. E fala, né? Quer dizer, não fala e fala. Que coisa mágica que tem com terra, com areia, né, com todos os minerais onde a gente pisa. Não entendo o que são os chãos, porque entendo o que são no que piso. É esse toque. E não é racional, né? Sensitivo. Quando encontro com o chão, fico mudo, e assim conversamos e fechamos negócio. Entramos de acordo. O chão sempre diz o que quero. Porque, na verdade, é a minha cabeça que está se comunicando, né? Se falo mole, ó, o gato ali, outro que gosta de chão. Meu gato fumaça. E aí ele diz assim, se falo mole com seus soalhos de barro, não atinge suas vaidades. Eu tenho que pisar nele. Eu tenho que deixar minha marca. E quando parto,
Eu gosto muito dessa expressão, o couro crime, né? Que a gente, embora sejamos telúricos, terráqueos, seres da terra, a gente tenta se afastar da terra, né? A gente procura se afastar da terra. Usando... Tem um poema do João Cabral que fala disso, que ele fala que a gente faz passadeiras de asfalto, a gente vai cobrindo a terra e cobrindo a terra. Aquelas pessoas precisam cimentar o pátio todo, tem que cimentar o pátio todo. É uma relação muito marcante essa de a gente fazer o crime de se afastar da terra. Então, metade me calça, é verdade, né? E metade me aparta desse próprio chão, me afasto dele. Então, tem um pouco dessa relação, né, de falar em silêncio com a terra. Muito linda, Altair. Eu não tinha feito essa relação do couro crime, mas é lindíssima a imagem, assim. Próximo. É em fumaça. Vocês estão vendo o segundo poema aqui? Alguém Não, acho que vai ter que fechar e compartilhar de novo. Às vezes acontece bom. isso. Pensei que não. Só um pouquinho. Eu não sei, de vez em quando parece que o Zoom compartilha. De vez em quando parece que... Tá. Então, tu poderias ler esse segundo aqui? Claro. Nós queremos fazer uma relação com o anterior e com esse. Esse aqui, ele foi escrito que há uns 6 anos, talvez. Há uns 6 anos. Claro, o título diz bastante já do que ele trabalha, né? Alguém que vai. Sabemos, claro, que a cadeira ficará vaga. No espaço, na chama, haverá apenas o estalo a que se dará provisoriamente o nome de presença. Mas será o contrário. Ao redor de toda a matéria constará a lei do pó, das linhas, até o esmorecer das cores. Na cadeira de 4 patas, um bicho morto, ainda de cabeça erguida, dará sua lição a nós que estamos vivos. Há uma palavra para isso, e o contorno, embora aborre, é incapaz de escondê-la. Eu acho que ele se baseia claramente assim numa imagem de uma cadeira sem ninguém, né? Para mim, esse poema é um palco de teatro quando não tem ninguém, assim, tá aquela cadeira parada. Me passa essa sensação. Ele foi escrito, eu recordo direitinho a ocasião, no colégio Rosário, onde eu lecionava, e foi no momento assim que fui para a sala de aula para fazer umas atividades assim, sozinho. Usei uma sala para trabalhos, corrigir coisas assim, e sentei na posição dos estudantes e fiquei olhando aquele vazio, né? Essa ideia curiosa de que o vazio é sempre a falta de uma presença, né? Sempre a falta de uma presença. Aquela ideia assim, alguém que sai da nossa vida, entretanto deixa um lugar onde ela estava. Ficam essas lacunas, né? Como se fosse a silhueta de alguém. Ele vê um pouco disso, sim. Esse é um dos que eu gosto bastante. Simples, pequeno. Realmente é um poema muito bonito. Aí a gente tem uma pergunta que é a seguinte. A gente notou que há uma relação metafórica nos poemas Os Chãos e Alguém que Vai. No primeiro, a gente viu uma relação do couro com crime. E no segundo, a cadeira com bicho morto. Então, a gente queria te pedir para comentar um pouquinho sobre... Eu sou fã de imagens, né? Às vezes eu tento... o processo de escrita é muito curioso até. Na primeira escrita de um poema, ele vem mais as ideias, assim. E às vezes eu percebo, tá, mas isso aqui não é poesia, né? Eu estou dizendo, não estou mostrando, não estou dando uma imagem que traduza, né? E uma cadeira com alguém é uma cadeira viva. Uma cadeira com alguém parece que ela está viva, parece que ela respira, né? Ela fala, ela sofre. E a cadeira vazia, sem ausência, né? É que nem um corpo, não sei o que cada um acredita, né? Que nem um corpo sem espírito, sem alma, sem consciência, qualquer coisa que vocês acreditem que seria essa parte metafísica, né, do corpo. Então, uma cadeira física apenas, ela perde essa metafísica aqui da vida, né? E por isso que eu usei a imagem, né, do bicho morto. Muita gente vê nesse poema alguém que vai à morte de alguém. Eu quis falar sobre isso, sobre a ausência, né? Quando algo está ausente, o que é que fica?
É mais ou menos essa relação. Por isso a relação com o chão, né? Parece que quando eu piso no chão, o chão fica vivo. Parece que quando eu toco no chão, o chão conversa comigo, né? Que é um pouco daquela ideia meio de Deus Pan, assim, né? Se quiser falar com Deus, vai para junto à natureza. Tem um pouco dessa relação. Essa cadeira vaga me lembrou muito a imagem que a gente tem, assim, quando a gente perde alguém, um familiar próximo em casa, né? Que é aquela cadeira na mesa de jantar, enfim, nas refeições fica vaga. Então, já começa com essa imagem bem forte, assim, bem sensível, né? Principalmente nesses tempos, assim, que a gente está vivendo. Acho que dialogou. E é sobre isso que eu quis falar, assim, um signo mais aberto, né? Mas daquilo que desaparece, entretanto, fica o lugar onde deveria estar, né? Eu acho isso tão, tão incrível, o lugar onde deveria estar. Perfeito. Agora eu vou compartilhar o terceiro poema, que é o Suposições, né? Para que tu possas lê-lo também, e aí nós gostaríamos que tu comentasse sobre ele. Tá? Só um pouquinho aqui de novo. Tá aparecendo? Não. Acho que Não. vai ter que abrir ele antes e depois compartilhar. Esses dias eu descobri isso. Mas eu faço isso toda hora, Cristina. Toda hora eu vou lá, vocês estão vendo? Gente, Aí, agora vai. Suposições. Supondo que o nome disso não seja inquietação, mas a sensação de estar no centro de alguma moeda que já perdeu a cor. Supondo que o nome disso não seja sono, seja antes uma falência de corpo e de sombra, com a certeza de que a sombra faliu antes e o corpo é só ensaio. Supondo que até que escureça, uma cor estará na moda e até que eu esqueça, continuo bebendo leite adulterado, porque o destino de tudo é esconder-se de puro. Supondo que o nome esteja escrito numa língua tão solitária que não cumpre mais papel de gesto humano. Então talvez gritar seja um ato vergonhoso, como todas as vezes em que eu devia ter gritado. Supondo que está sobre a mesa, na cara do homem que carrega tinta, ou no colo, qualquer colo. Eu uso essa técnica em aula, né? Acho que o pessoal vai lembrar, assim, eu chamo de técnica do acúmulo, ou se quiser, empilhamento, né? Que a gente encontra um desencadeador, né? Isso aqui fala muito para mim do poder da linguagem, né? A poesia nasce disso. Supondo que o livro voe, a partir disso, eu sigo nesse caminho, nesse rio aberto, né? Por essa primeira suposição. O grupo Lipô trabalhava com alguns exercícios de escrita que partiam disso, assim, de um verso desencadeador e ver o que ele te dá. Para escrever poesia, frequentemente eu procuro verso desencadeador. Às vezes me vem aquele verso assim, eu digo, isso aqui nem sempre fica paralelo como aqui, né? Aqui foi uma estrutura paralela mesmo, supondo. Acho que tem vários que têm essa estrutura paralela. Tem um que é bem guardado, em que eu vou lembrando coisas para guardar da memória. Os versos são grandes, nem couberam direito no livro, né? Então, é engraçado porque a suposição, ela trabalha exatamente com linguagem, né? Trabalha exatamente com linguística, né, gente? Assim, com a ideia do próprio signo. No momento que eu começo a supor uma ideia, eu começo a encontrar um significante para ela. Eu trabalho com essa ideia, assim, a partir de uma ideia, qual é o significante, qual moeda de troca eu encontro, né, nos significantes disponíveis que a língua tem. Se não tiver, tem que criar um neologismo. Se não quiser, tem que entortar alguma coisa, né, para caracterizar aquilo. Criar um couro-crime, por exemplo. Então, um pouco disso, né, supondo que o nome disso não seja inquietação. Se não é inquietação, o que serve? A sensação de estar no centro de alguma moeda que já perdeu a cor. Ele trabalha com essas coisas difusas, né? Supondo que eu não sei o valor de nada. Supondo que o nome disso não seja sono. Seja antes uma falência de corpo e de sombra, com a certeza de que a sombra faliu antes e o corpo é só ensaio. Eu dou uma pausa aqui. Esse poema, e tem mais alguns, acho que uns 3 ou 4, eu trabalho com uma coisa que às vezes me irrita. A gente que é da letras, ou até o pessoal da comunicação,
a gente se irrita quando escuta, ou em programas de televisão, em outras situações, as pessoas acham que resolveram tudo pela linguagem. Achei bem engraçado, assim. É um patrão que te chama, te enrola e diz, tá tudo claro? Não, não tá claro. O que tu disse não é o que... Não comporta as possibilidades de significação daquilo, né? Eu adoro aquele texto do Merleau-Ponty, A Prosa do Mundo. Lá ele diz assim, que grande ilusão da humanidade achar que a língua é um algoritmo. Achar que quando eu digo amor, todo mundo vai entender o que eu preenchi nesse significante. E o lindo da humanidade é isso, né? Quando eu digo amor, eu multiplico em 7 bilhões, se 7 bilhões falassem português, em 7 bilhões de possibilidades de entendimento desse amor, né? Isso é lindo da língua. E o supondo é um pouco isso, é tirar uma pedra lá na frente e ver o que ela pode significar. Ver que tipo de signo eu posso fornecer para essas sensações. Que é o que eu admiro no pessoal da área da psico. Não psiquiatria, psicologia. Tem só palavra. Eu acho isso sensacional. E como com a palavra tentar traduzir sensações são tão difusas a partir da palavra, e muitas vezes, vou usar entre aspas, né, curar através da palavra. Resolver questões através da palavra, né? Que coisa, que fármaco tem a palavra, né? Que coisa bonita tem nisso. E é o que diz depois ali, eu supondo que até que escureça, uma cor estará na moda, e até que eu esqueça, continuo bebendo leite adulterado. Fui pegando símbolos desse universo para os quais a gente consegue nomear. Esse do leite adulterado é uma das coisas que eu mais lembro desse poema, que é, de repente, eu descobri que aquela marca de leite que está tomando saiu no noticiário como leite que foi adulterado. Quer dizer, eu estou sendo enganado há muito tempo. Eu acho que a náusea existencial que o Sartre propunha lá, sabe? Há muito tempo estou sendo enganado. Eu tomava esse leite branquinho achando que era puro. Porque o destino de tudo é esconder-se de puro, né? Assim como pessoas que nos enganam, né? Que a gente pensa que era aquilo. Supondo que o nome esteja escrito numa língua tão solitária, e aqui eu acho que é a chave do poema, essa coisa, né? De as pessoas ficarem bravas porque não me entendeu como eu queria. Que bom, porque senão é uma língua solitária. E uma língua para uma só pessoa não tem sentido, né? Uma língua de uma só pessoa é língua de tirano. Né? Não tem sentido. A língua é isso, é repartir e saber que o meu rosto não é igual ao rosto com quem estou falando, minha voz não é igual, e saber que a língua é o meio de campo que nós temos para mediar as nossas relações com os outros e com o mundo, né? Então, supondo que o nome esteja escrito numa língua tão solitária que não cumpre mais papel de gesto humano, eu teria salvo, né? Quando eu disser X, a pessoa vai entender exatamente. Que é o grande problema da inteligência artificial hoje ainda. O problema da inteligência artificial esbarra nisso, né? Esbarra na ideia de que ela trabalha com voltado para trás e não voltado com todas as possibilidades que a língua sempre tem, com todas as possibilidades que ela vai recriando, né? Então, talvez gritar seja um ato vergonhoso, como todas as vezes que eu devia ter gritado. Supondo que está sobre a mesa, e a gente fica perguntando o quê? Na cara do homem que carrega tinta, uma imagem de alguém carregando tinta, ou no colo de alguém, qualquer colo. Para mim, esse poema fala sobre essa coisa, esse cheque ao portador que é a língua, né? Que é a linguagem. Eu adoro linguística, não sei porque eu não fui fazer linguística, tá? Eu amo linguística, eu acho assim, cada vez... Engraçado, as pessoas diziam que lendo teoria engessa a escrita. Pelo contrário, sabe? Tu começa a ficar fascinado pela própria estrutura da comunicação humana, né? Pelas possibilidades. Sabes que essa questão da maneira de interpretação é trabalhado muito dentro da subárea da linguística pragmática, né? Então, qual é a intenção do autor? Então, tem a teoria, uma das teorias que são alicerces da pragmática, que é a teoria dos atos de fala. Então, qual é a minha intenção em dizer aquilo? Então, aparentemente, fora de contexto, se eu, por exemplo, uma oração expositiva, qual é a intenção, na verdade? Só dentro de um contexto maior eu vou saber interpretar, né? Só se a gente tiver conhecimento de mundo,
semelhante. Então, tudo isso é trabalhado dentro da pragmática, né? Essa questão do uso da linguagem com diferentes significados, conforme o contexto. É muito interessante. E a poesia que esgarça isso, né? Que a gente vai descobrindo coisas na poesia, a gente vai descobrindo coisas assim na poesia, dizendo, mas isso funciona, não está previsto no mecanismo, que eu sempre repito, né? Quando a gente fala da língua, a gente fala da descrição do que já tem. Eu acho curioso, né? É uma descrição de tudo que já foi feito. E a poesia é sempre um avanço, um passo à frente, né? Nas possibilidades que a língua ainda tem, assim, e são infinitas. Uhum. Isso é encantador. Uhum. Adoro o filme, gente, vamos fazer uma fofoca, assim. Adoro aquele filme de ficção científica. Eu não sou muito ficção científica, mas o filme é A Chegada, porque é um filme de linguística, em que a ficção científica é feita na linguística. Eu fiquei fascinado com esse filme. Foi meu filho que tinha me falado, ele concorreu ao Oscar uns anos atrás, assim, e aí estava no Netflix, meu filho falou, dá uma olhada nesse filme. Não sei se você recorda, mas extraterrestres chegam à Terra e ninguém sabe o que eles querem. E uma linguista é chamada, um físico e uma linguista. E a coisa mais fascinante, né? Todas as línguas desse planeta Terra são voltadas para a memória, para o passado, né? E eles têm uma língua voltada para frente. Eu achei aquilo, disse, nossa, isso é ficção científica. A pessoa tem que estudar muito. Ali estudaram muito, muito linguística. Eu fui ver que o autor tem informação, né? Para poder fazer, eu falo escrita criativa, quer fazer ficção científica, tem que estudar para caramba. Para convencer, tem que estudar para caramba, tem que saber onde pisa, né? Eu adoro aquele filme que fala um pouco disso, assim, dessas possibilidades que a língua tem, né? Ela pergunta uma coisa que eu acho sensacional, que tem a ver com a pragmática. Mas querem que eu traduza numa gravação? Primeiro eu preciso saber se eles têm boca. Eu preciso saber se eles têm boca. É maravilhoso aquilo. Sem contextualizar, sem ter noção do que está acontecendo naquele momento, né? Quem é o interlocutor, para quem ele está falando, não tem como, né? Uhum. Poderia... pode falar. O Arthur Guido aí, meu ator. O Arthur Guido. Ontem atuamos juntos numa cadeira. Tá tímido, tá só aparecendo com... Bom ator ele, bom ator. Ótimo. Então, tá, nós temos mais duas perguntas, né, Maria Gabriela? Isso, mas a Glê não quer falar? Não, só voltando para o poema, poderia dizer que essa suposição, as suposições, o poema em si poderia dizer que a temática em si, essa busca, essa tentativa de buscar esse signo, esse significado que representa, que é representativo né, no sentimento que a gente tenta descrever. Isso aí, falar que vaza, né? Que a língua sempre vaza, as pessoas acham que conseguem dominar tudo e às vezes se assusta. É engraçado, eu pensei muito o que eu queria dizer e acabei ferindo uma pessoa porque a língua vaza. Uhum. Acho que é uma imagem poética para poder traduzir assim. A língua sempre vaza, né? Não é matemática mesmo. Porque a matemática não comporta signo, né? Ela é um significante sem significado, eu diria assim. Embora eu seja fascinado pela matemática, até eu acho incrível. Eu tenho um vizinho que é professor da URGS aqui, meu vizinho do lado, professor de matemática. E aí eu perguntei, tá, mas o que você está dando? Ele disse, eu dou uma matéria que não tem número. Como assim? Ele dá uma cadeira na matemática, na pós, que não tem número. E o que tem? Texto. Eu fiquei fascinado, eu falei que eu quero assistir uma aula. Ele trabalha com lógica matemática, a cadeira dele não tem número. Eu fiquei encantado com isso, gente. Encantado, né? Quer dizer, que tem áreas que a gente acha assim, é aquilo. Você não tem a menor noção, né? De como essas áreas estão avançando e como, às vezes, está tão próxima da gente, né? Se comunicando. Ele é um cara que gosta de linguística, por exemplo. Né? Ele conhece um pouco de linguística, né? Doutor em matemática, enfim. Mas eu adorei saber que existe matemática sem número. Coisa. É a lógica da linguagem, né? São os símbolos aqueles, né? Dos modos ponens, modus tollens, isso tudo é língua sem número, é língua sem palavra e matemática sem número, né? Que fascínio. Uhum. Altair, isso que tu falou me lembrou da tua entrevista da ZH, que inclusive é a próxima
pergunta, tu falou que é estudante profissional, eu acho, né? Que está sempre em busca de aprender, mas a pergunta não é sobre isso, mas me lembrou. Mas é sobre outra coisa que tu falou. Tu disse que gosta muito de poesia engajada. Aí a gente queria saber se tem poesia engajada nesse novo livro e se tu gostaria de ler selecionar tu mesmo e ler algum poema para a gente. Então, tem quase tudo engajado, sabe? Claro, a gente pega as sessões e eu acho legal quando a gente divide em sessões, assim, né? Paisagens. São poemas não muito engajados, mas tem ali poema engajado. Tem aquele poema dos meninos que são irmãos. É um poema chamado... Deixa eu só ver aqui. Composição com figuras. Mais sutil, assim. São poemas engajados que falam das coisas. É engraçado, a poesia permite que a gente fale das coisas que a gente pensa e que ninguém precisa concordar, né? Por exemplo, eu odeio o progresso. Eu falo para as pessoas, mas não precisa ficar bravo comigo. Eu acho que nenhum progresso vale a extinção de um bicho. Eu acho isso. Só... mas se não tiver o progresso, tu não tá. É outra coisa. Estou dizendo para ti assim, entre acabar uma espécie e aumentar o progresso, eu prefiro que não acabe uma espécie. Acho que a gente pode progredir sem matar uma espécie. Né? Não são excludentes, né? Eu vi um programa sobre rio na África, daquele Jamie White, que é um cara que pesquisa rios, é um biólogo, né? E sabe falar português. É engraçado que ele esteve no Brasil pesquisando peixe, ele sabe falar português. Ele falando português é muito bom até. E ele teve, não lembro qual é o rio da África, não sei se é o Zambeze, que agora vai ter uma hidrelétrica. E uma pessoa falando, os peixes já acabaram aqui, os peixes já morreram, porque eles não conseguem passar pela hidrelétrica para se reproduzir. E o cara, mas vamos ter energia elétrica. Sabe? Essa relação. Então, tu tem que ter uma opinião, assim. Minha opinião é, entre a extinção de um bicho, entre uma floresta que acaba, sabe? Porque a gente é moldado por umas coisas do tipo o progresso aos moldes, como a Europa fez e como os Estados Unidos fizeram. Eu recordo em 92, Rio 92, o presidente do Mali, nunca vou esquecer, propondo o PIB verde, que o PIB deveria ser uma equação entre o que tu produz e o que tu destrói, o que tu produz e o que tu polui. E ele mostra como o G10 seria outro a partir disso. A Austrália era um que conseguiria manter posto, Austrália, Nova Zelândia conseguiriam manter posto, os nórdicos conseguiriam manter posto, China cairia completamente, Estados Unidos cairiam completamente. Então, é muito interessante pensar assim, né? Porque não adianta o que eu produzo em termos técnicos para o planeta e o que eu tiro. Claro que as pessoas ficam revoltadas às vezes, mas aí é poesia, tu tem a chance de poder opinar sobre isso. Opinar sobre, para mim, o principal problema do Brasil é a desigualdade social, não é corrupção. Então, essas coisas a gente acaba opinando. Eu opino muito sobre o consumo, sabe? Minhas coisas são tudo quebradas. Tipo, meu telefone é um fiasco, olha aqui. Ele é todo quebrado, mas enquanto ele funciona, não tem por que poluir o planeta. Enquanto ele funciona, sabe? Então, é uma briga com minha esposa. Ela fica toda hora, parece um mendigo. Sempre roupa velha, essa jaqueta aqui deve ter 20 anos. Eu adoro ela, acho ela elegante, inclusive. E tá inteirinha, olha aqui, ó. Inteirinha, sabe? São essas questões, assim, de opinião, que isso para mim é engajado, né? Contra consumo, coisas que já me ofenderam, assim, na internet, tremendamente. Eu não consigo entender comprar cachorro. É opinião. Com tanto cachorro para ser adotado, eu não consigo entender comprar cachorro, comprar gato. Mas é opinião, gente. As pessoas podem dizer, não. Eu acho que comprar cachorro é melhor, o cachorro é um cachorro de raça, tem os cuidados e tal. Adotar um cachorro é difícil, né? Tem uma série de riscos que tu não sabe que vem. Mas são opiniões, né? Então, a poesia, engajamento, eu chamo isso, assim, quando a gente não fica em cima do muro e opina. Um deles, que eu acho que faz bem isso, acho que faz fortemente isso. Posso ler um que não está aqui? Eu tenho que ler um que está aqui. Aí eu preciso que vocês liberem o compartilhamento para mim, que eu vou mostrar aqui. Que é dos novos. Pode compartilhar. Tá, eu vou aqui agora, estou só abrindo. Tem que só lembrar o número dele, mas ele está lá pelo número 49, deve ser. Não, ele é antes. É menos de um minuto, eu acho ele aqui. Não, tranquilo. Enquanto tu procura, eu queria fazer um comentário que a gente sobre a questão de sustentabilidade, de futuro, né? E questão das hidrelétricas. Eu estou aqui me lembrando com a Glê, que é
tema que a gente está trabalhando na língua inglesa, Sim. não precisamos ir tão longe aqui no Brasil, né? Nós temos a licitação das... Eu não sabia, o Brasil é o segundo país que mais hidrelétricas tem, só depois da China. E aí a situação dessa hidrelétrica Belo Monte, lá no Xingu, né? O que eles tiveram que fazer para que a hidrelétrica possa funcionar, ou seja, desviando o rio, né? Desviando, extinguindo o Xingu, puxando o Xingu para ir lá para a hidrelétrica e acabando com as populações ribeirinhas, com as populações indígenas, acabando com os peixes, mas tudo em prol de um progresso, né? Porque daí nós temos mais quilowatts, mas e daí para quê? E aí ontem eu estava vendo no jornal as hidrelétricas que estão produzindo água, que agora estão com problema de seca por falta de chuva, e a água que é desperdiçada no momento da distribuição. Então, 40% da água que vem, que deveria estar indo para as hidrelétricas, é desperdiçada na distribuição. Então, é uma tristeza, né? Aí você fala que é autossustentável. Se tu estoura uma população ribeirinha, não foi autossustentável. Exato. É que sempre se considera assim, o menor pode sofrer o prejuízo, né? E a riqueza que a gente tem dessas comunidades indígenas, as comunidades originais, né? Linguística, cultural, isso para mim é patrimônio. Com certeza. Isso é muito patrimônio, né? Essa foto, e eu faço uma parceria com algumas pessoas, assim, essa foto é de um amigo meu, chamado Luiz Escur Carrar, ele é cineasta e fotógrafo, e aí eu pedi para ele, para variar, porque o Valmir me manda fotos e ele tem uma assinatura de fotógrafo, então a gente acaba se repetindo, né? Falei, Valmir, tá difícil, e eu peço ajuda. Já pedi até para o pessoal da escrita criativa, estudantes aqui, já me enviaram, já escrevi também. E ele mandou essa fotinho de período de pandemia, que eu achei tão sensacional, né? O pátio, essa vida de dentro da casa. Eu gostei tanto da foto, eu falei para ele, enquadrada nessa porta, e o nome do poema é O Planeta com Óculos Ray-Ban. A notícia de que o vírus pode alcançar os animais de casa assustou as algas azuis e fez ridículos os nossos territórios. Talvez o planeta nos tenha mesmo demitido, despejado. Somos vagabundos, isso que vivemos são os efeitos da dedetização e das igrejas. Já não escondemos nosso banquinho de criança, nem nossos ossos que chamam os pais, sob o medo de que nos cubra o folhiço que cai no pátio. E é fato que o planeta não tem ano novo e, no entanto, exigimos um março de progresso enquanto, no escuro, fomos atores de revista que só excitavam os bolores. Nossos marcos de porta, nossos medicamentos e a excessiva fertilidade com que escrituramos quadrados de terra, nada disso merece um abano de cauda de baleia. Também nessas moedas acusam a dor e a febre, e só beberão das chuvas que souberem abrir as mãos em concha. Com certeza o planeta não gosta de nossos corredores, e por isso as milícias do limo sempre avançam, mesmo que pisem sobre o aço ou sobre a camisa da Confederação Brasileira de Futebol. Talvez o planeta não tenha eleito nosso genocida, talvez não se contente com sobras, nem com risadas de tartaruga, nem com a bandeira de Israel. O mérito e a mão invisível do mercado têm esse mau cheiro depois da escama. Talvez o planeta, neste momento, esteja lavando as mãos. Nossa. Ele é anticapitalista, gente. É engajado. Né? Porque eu acredito que essa coisa do progresso, o planeta não vai aguentar. Eu acho que o vírus deu uma recuada. Se o vírus pudesse recuar o PIB mundial um pouquinho, já seria uma grande vantagem para alguns bichos, né? Enfim, é um pouco disso, assim. Claro que esse é um poema que o Correio do Povo, o Juremir me pediu um poema para o Caderno de Sábado, eu mandei isso aqui, não, esse não dá. Foi muito engraçado. Ele, tu não sabe depois do inferno que vai ser. Esse não dá. Tu fala ali da camisa da seleção, tu fala da bandeira de Israel, tu fala de genocida. E eu falei, tu nem viu que eu falei do Pazuello, que é o tartaruga ali. E aí ele disse assim, não, esse não dá. Daí eu mandei um que era mais sobre linguagem e tal. Mas um livro de poesia permite isso, né, gente? O direito que eu tenho como cidadão de opinar enquanto escrevo, né? Um ato político. Qualquer gesto de escrita, por si só, é um ato político. Né? Os novos estão um pouco nessa linha, assim. Muito bom, Altair.
Por último, a gente tem uma última pergunta, que é se tu costuma ler poesia contemporânea e quais são os poetas desse novo cenário que são teus preferidos ou preferidas, se tu tem alguma indicação para a gente mais nesse sentido. Estou até com eles do lado aqui, olha, parece que a gente combinou. Parece que nós combinamos. Tem um livro que saiu da Heloísa Buarque de Holanda, uma antologia, As 29 Poetas Hoje. O pecado é que é meio Rio-São Paulo, assim, é muito difícil fazer uma antologia brasileira, né? Parece que é fácil com comunicação, mas enfim, tem até slammers aqui, só mulheres, né? Ela fez um painel das 29 poetas hoje. Livros nossos aqui da nossa área, deixa eu indicar uns aqui, os últimos que eu estava lendo. Então, esse aqui, um grande colega lá de Santa Maria, Escobar Nogueira, Rapaz com Cicatriz, foi lançado este ano, e com uma coisa muito legal, ele me deixou 25 exemplares, porque, em princípio, eu ficaria com a cadeira de teorias da lírica, então eu poderia dar para a gente trabalhar o livro em aula, né? Eu vou esperar presencial, então, agora, que ele me deixou 25 exemplares para isso, para trabalhar em aula. E minha ex-orientanda e mais uma orientanda atual em dupla, a Cris Grichek e a Juliana Maffez, lançaram um livro Quantas Festas, e a gente nunca sabe o poema de quem é quem. Eu não sei, às vezes, que eu conheço as duas, mas eu fico na dúvida, né? Quem escreveu o quê? É um livro em parceria. Agora, o que eu estou mais impressionado é esse livro aqui. Esse livrinho da Júlia Aze, Corpos e Mobílias. Deixa eu contar um pouquinho, assim. A Júlia Aze foi minha aluna numa cadeira de conto da pós-graduação. Ela é da URGS, não é de escrita criativa na URGS, escreveu um conto bárbaro, eu fiquei impressionadíssimo, assim, um conto muito bom. E a Júlia é aquela quietinha, não fala, e é uma monstra, assim, sabe? Uma escrita impressionante. Daí eu elogiei bastante, eu pedi para publicar numa antologia, no fim a antologia não saiu com a pandemia, aquela confusão toda. E ela me mandou esse ano um e-mail dizendo, eu tenho interesse em fazer, eu participei da banca dela, e ela disse, eu tenho interesse em fazer na PUC, o doutorado de escrita criativa, como é que tá? Daí eu mandei as informações, e ela, eu lancei um livro de poesia, se tu quiser eu te mando. Claro, né? E ela me enviou. E eu já gostei do título, Corpos e Mobílias, lembra da cadeira, aquele problema da cadeira? Tem umas coisas parecidas. Gente, é um livro gigante, um monte de poesia, assim, é muita poesia para um livro de estreia, e é impressionante. A Júlia nasceu em 95, então a Júlia deve ter 26 anos. 26 anos, eu acho que é isso, né, gente? Minha matemática não falhou. É uma gigante, assim. Achei tão impressionante, ninguém falou nada desse livro. Eu estou tentando encontrar um espaço para escrever, eu quero publicar uma resenha sobre ele. Estou muito impressionado, é um livraço, assim, do tipo de poesia que eu gosto. É impressionante. Eu indiquei já por Escobar, esse professor Santa Maria, a gente faz esse circuito, né? Então, são alguns que eu estou, assim, nesse momento. Ela é perigosa, tá? Porque ela é contagiante, assim, a gente sente a força de alguém que escreve quando a gente lê e tem que dar um tempo, senão dizer assim, daqui a pouco eu estou sendo ventríloco aqui, reproduzindo coisas que ela fala. Eu nem mandei para ela ainda o meu retorno, tá? Porque eu estou esperando o momento de escrever mesmo, assim, escrever para enviar talvez para o Rascunho, para algum jornal, para fazer o livro dela andar mais, né? É impressionante. Então, manda logo, antes que a gente disponibilize nas mídias essa fala tua aqui, Não, né? mas acho que é legal já ir junto a fala e já vão fazendo, né? Sim, sim. Poder divulgar. Uhum. Não sei, era isso, eu acho, né, meninas? Era isso. Nós queremos te Eu queria agradecer imensamente, eu vou agradecer primeiro, imensamente, poder falar desse livro que ficou... muito pouca conversa sobre ele, assim, teve o dia do lançamento, acho que foi só. E agora é a segunda vez que eu converso sobre o livro, sobre os poemas, né? Então, eu queria agradecer imensamente que tenha sido ele, né? Porque eu sofri o rótulo, assim, do tipo... Parece que alguém que está se atravessando num terreno que não é seu, sabe? Eu acho isso uma bobagem completa. A gente escreve o que a gente achar que está gostando naquele momento. Então, eu tenho um livro de poesia novo para publicar, tem 2 peças de teatro que estão paradas, esperando, né, a oportunidade. E eu acho que é isso, assim, as pessoas ficam rotulando, né, contista, não sei o quê, papapá. Eu acho que o bom é pisar em terreno novo, respirar coisas novas, né?
Então, queria agradecer a oportunidade de falar do labirinto com linha de pesca. Para nós foi uma honra e ver que tu está produzindo bem profícuo nesse momento, que tem muita gente que está travada, né? Que deu né, um momento assim, a pessoa está em estado de, né, torpor, né? E tu está assim produzindo, isso aí é uma coisa bem saudável, assim, muito legal, Altair, muito legal mesmo. E super obrigado por ter abrilhantado esse nosso novo modalidade de evento, né? Esperamos poder contar contigo no futuro, quando sair tuas peças atrás. Com certeza. Não sei se o pessoal quer dizer mais alguma coisa. Só agradecer mesmo, Altair, foi maravilhoso. Deixa eu deixar um recado. Quem quiser acompanhar a produção semanal dos poemas, é o site Nova Folha. O nome do jornal é Nova Folha. Lá ficam as colunas com a foto, o texto e o áudio, que eu sempre gravo o áudio também, eu gravo a leitura. Então, fica as 3 coisas lá, que é esse efeito entre a voz, o texto e a imagem. Então, as colunas, ele procura, no máximo, atrás de 15 dias da publicação do jornal, ele já coloca. Então, é legal, quem tiver interesse aí. Tem 0 comentário. Qual é o link? A gente vou lá agora. Se a gente botar Nova Folha, eu acho que já sai assim. Deixa eu só ver aqui o nome do... Tá, ele tem no Instagram, acabei de ver. É de Guaíba, né? É novafolha.com.br, gente. www.novafolha.com.br. Esse é o nome mesmo. E lá tem espaço para retorno, para recado, e até hoje, já mais de um ano, 0. Eu pergunto ao Valmir, alguém mandou alguma coisa? Ele não, mas a gente está cumprindo um papel ali disso. Não, eu sei que as pessoas leem, assim, algumas pessoas leem. É um jornal pequenininho. Já achei. Mas que tem, acho que, legal. 30 anos. Então tá, gente, muito obrigada. Obrigada, Altair, obrigado, pessoal do PET, por ter dado essa ideia, eu achei muito bacana, né? E estamos aí também, tá? Se precisar de nós, né? Quando quiser mais divulgações, estamos aqui à disposição. Obrigadão, Obrigada, gente. prof. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, Altair. Tchau. Cuidem-se. Isso.